Boa tarde a todos, que Deus abençoe. Estamos aqui entrando, irmãos, em mais uma pequena live falando da Palavra de Deus, junto aqui da Bíblia Sagrada. E Deus, nessa tarde de hoje, colocou aqui no meu coração mais uma passagem para me passar aqui para as pessoas que precisam ouvir a Palavra de Deus e que ainda não tem o hábito de ler a Bíblia, né? Que eu aconselho que todos que não têm o hábito de ler a Bíblia, passe a ler a Bíblia, a entender um pouco da palavra, a entender um pouco do mundo espiritual. Que esse é o nosso alimento. O alimento espiritual nosso é esse aqui, ó. A Bíblia Sagrada. Então, devemos estar atentos a essa parte, né, irmãos? Irmãos e irmãs. Então vamos lá. Primeiro eu peço que os irmãos e as irmãs aí dêem um likezinho aí no nosso canal para fortalecer, né? Entre aí no nosso canal aí, @uma palavra pode salvar uma vida. Acesse aí e dê seu likezinho aí para nos fortalecer ainda mais, tá bom? Deus colocou aqui a palavra de Efésios capítulo 6, Efésios 6:10. Título: A Armadura de Deus. Só um momentinho aí. Só ajustar aqui. Título da passagem: A Armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, irmãos, tentando explicar aqui um pouquinho, né? Sabemos que nós vivemos num mundo espiritual, né? Que tem muitas pessoas boas e muitas pessoas ruins. E a guerra é constante no mundo espiritual. Então o que acontece? Sabemos que tem muitas pessoas que andam nos lugares errados. Não sendo contra, porque eu não sou contra religião nenhuma, religião de ninguém. Não sou contra o espiritismo, contra católico, contra evangélico. Até porque aqui a gente não prega religião, né? Mas como diz aqui, ó, na palavra. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, nos lugares celestiais. Sabemos que tem lugares errados, pessoas erradas, que lá fazem coisas contra você, né? Magia negra, tudo isso. Conhecemos pessoas assim, mas, como diz na palavra, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nossa luta é espiritual. Então, por isso que eu sempre falo para quem não tem o hábito de ler a Bíblia, passar a ler, passar a entender mais sobre o mundo espiritual, né? Às vezes você está aí com a vida tão bagunçada,
é doença, é na área sentimental, na área financeira, né? E não sabe o porquê. Às vezes pergunta muito para Deus: ah, Deus, por que minha vida está desse jeito? Ah, Deus, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo. Mas infelizmente, irmãos, ao nosso redor tem pessoas que não pensam igual a você. Tem pessoas que veem você fazendo bem e tem inveja, fica com inveja de você. Tem pessoas que veem você crescendo na vida, né? Na vida financeira, vê a luz que tem em você e te inveja. Muitas das vezes elas não querem o que você tem, elas não querem que você tenha, por causa da luz que brilha em você. Você está entendendo? Por causa do Espírito Santo que move em você. Então, irmãos, eu aconselho, lê a Bíblia, aprofunda nas palavras, aprofunda na palavra de Deus. Tira um tempinho do seu dia, da noite, nem que seja alguns minutinhos, mas se fortaleça, fortaleça seu espírito. Lê a Bíblia, fortaleça seu espírito, se apega com Deus, que aí você vai colocar todos os seus inimigos embaixo dos seus pés. Todos aqueles que querem ver o seu mal, você vai colocar embaixo dos seus pés. Porque você, estando na presença de Deus, ninguém te derruba. Deus não vai deixar ninguém te derrubar. Você estando na presença dEle, você fazendo a obra dEle, você fazendo a vontade dEle. Entendeu? E fazendo o bem. Nunca faça o mal. Mesmo se aquelas pessoas te fazem mal, não faça o mal para elas não. Ore por elas. Peça a Deus que mude, tire delas tudo o que é de peso, de ruim que há nelas. Tá bom, irmãos? Essa foi mais uma passagem, tá? Mais uma palavra de Deus aqui, tá bom? Para nos fortalecer ainda mais na sua presença. Acesse aí o nosso canal. @uma palavra pode salvar uma vida. Acesse lá no YouTube, dê seu likezinho para nos fortalecer. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus.